Olá! Vamos iniciar nossos estudos sobre os princípios penais fundamentais e garantismo penal. Nesta unidade, o professor Alexandre Salim vai explicar sobre os aspectos introdutórios dos princípios penais e vai dar início a uma abordagem específica sobre cada um deles. Vamos então à aula. Olá, eu sou o professor Alexandre Salim e quero convidá-los. Você, meu amigo, que sonha em ser juiz, você, minha amiga, que sempre quis, desde os bancos acadêmicos, ser delegada de polícia, ser defensora pública, você que quer ser procurador da República, venham comigo. Nós estamos começando a explorar esta matéria fantástica que é o direito penal. E começaremos dentro do penal com os princípios penais fundamentais. Esta matéria é tão importante que hoje não é uma realidade apenas lá dentro da academia, nos trabalhos acadêmicos, nas teses de doutorado. Os princípios penais fundamentais estão hoje dentro dos concursos públicos e, claro, na nossa vida forense. Vamos então começar a análise dos princípios penais fundamentais e do garantismo penal. Vejam que aqui no IOAB nós estamos trabalhando com garantismo penal junto com os princípios penais fundamentais. E não é à toa. O garantismo penal, esta tese do professor, do mestre italiano Luigi Ferraioli, ela hoje está presente no princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima está atrelado com o minimalismo. E o minimalismo está atrelado com o garantismo. É o que nós veremos a partir de agora. Alexandre Salim é especialista em teoria geral do processo pela Universidade de Caxias do Sul, doutorando em Direito pela Universidade de Roma, promotor de justiça no Rio Grande do Sul, ex-delegado de polícia no Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal em diversos cursos jurídicos. Pessoal, vamos começar então analisando os princípios penais fundamentais e dentro deles nós temos um tópico específico sobre o garantismo penal de Luigi Ferraioli. Os princípios, meus caros, são mandamentos nucleares de um sistema que orientam o legislador ordinário com o objetivo de limitar o poder punitivo estatal, mediante a imposição de garantias aos cidadãos. Como é que nós faremos a abordagem dos princípios penais fundamentais? Nós estaremos dividindo a matéria de princípios relacionados ao direito penal, de princípios relacionados ao fato que foi praticado pelo agente, de princípios relacionados ao agente que pratica o fato e de princípios relacionados à pena. Dentro dos princípios relacionados ao direito penal, nós estaremos trabalhando com os princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da intervenção mínima, e dentro dela, da fragmentariedade e da subsidiariedade. Veremos também, dentro deste primeiro tópico, princípios relacionados ao direito penal, os princípios da adequação social e da insignificância. Quando nós terminarmos este primeiro tópico, nós vamos abrir um tópico específico sobre a teoria do garantismo penal de Luigi Ferraioli. Terminados os princípios relacionados ao direito penal, nós estaremos começando com os princípios relacionados ao fato. Dentro deste bloco, nós estaremos analisando os princípios da materialização do fato, o princípio da ofensividade do fato e o princípio da legalidade do fato. Terminados, estaremos entrando nos princípios relacionados ao agente. Dentro deles, o princípio da responsabilidade pessoal, o princípio da responsabilidade subjetiva, o princípio da culpabilidade e o princípio da isonomia ou igualdade. E nós terminaremos este primeiro ponto, relacionados aos princípios penais fundamentais, com os princípios relacionados à pena. Dentro dela, estaremos analisando os princípios da legalidade, da proibição da pena indigna, da humanidade e da proporcionalidade. Este é o nosso esquema. Passaremos agora à abordagem específica de cada um dos princípios, começando pelos princípios relacionados ao direito penal. Para início de conversa, eu quero trabalhar com vocês uma questão de concurso. Olhem, foi concurso para juiz. Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. O concurso foi em 2010 e a questão é de número 41. Acompanhem comigo na tela. A questão 41 diz o seguinte:
O princípio de intervenção mínima do direito penal encontra expressão, letra A, no princípio da fragmentariedade na proposta funcionalista. Letra B, na teoria da imputação objetiva e no princípio da subsidiariedade. Letra C, no princípio da subsidiariedade na proposta funcionalista. Letra D, nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, veremos mais tarde, este é o nosso gabarito. E letra E, na teoria da imputação objetiva e no princípio da fragmentariedade. Terminado este primeiro enfrentamento acerca dos princípios relacionados ao direito penal, nós estaremos trabalhando com esta questão e respondendo alternativa por alternativa. Pessoal, vamos começando então. Princípios relacionados ao direito penal. Vamos começar trabalhando com o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. Observem a tela. O direito penal existe para tutelar bens jurídicos, e não simplesmente a moral, a religião, uma ideologia política, um estilo de governo. Atenção, pessoal, vem comigo. Nós não podemos confundir bem jurídico com objeto material do crime. Atenção, muita atenção aqui. O objeto do crime, ele pode ser jurídico ou material. O objeto jurídico é o bem jurídico, ou seja, o interesse ou o valor protegido pela lei penal. Já o objeto material é a pessoa ou a coisa que suporta, sobre a qual recai a conduta criminosa. Então vejam comigo. Se eu estiver falando para você de homicídio consumado, pense aqui comigo. Qual o objeto jurídico do homicídio consumado? E qual o objeto material do homicídio consumado? Objeto jurídico do homicídio consumado. Vida humana extrauterina. Você quer uma dica? Você vai chegar ao objeto jurídico lendo os títulos e os capítulos que estão ali logo acima do crime específico na parte especial do Código Penal. Portanto, objeto jurídico do homicídio consumado, vida humana extrauterina. E o objeto material? Bom, a pessoa sobre a qual recai a conduta criminosa. O objeto material do homicídio consumado é a vítima, é o cadáver. Se nós estivermos, por outro lado, falando em furto de veículo, qual o objeto jurídico do furto de veículo? E qual o objeto material do furto de veículo? Objeto jurídico do furto de veículo. Bom, vamos lá para os títulos e os capítulos que estão lá, negritados na parte especial, logo acima do tipo penal, na parte especial do Código Penal. Objeto jurídico do furto, o patrimônio ou a posse. Objeto material do furto de veículo? Bom, o automóvel sobre o qual recai a conduta criminosa. E agora, atenção, muita atenção. Esta é uma questão de concurso. Nós podemos dizer que há crime sem objeto? A resposta, meus caros, deve ser a seguinte: depende. Depende do objeto. Há crime sem objeto material, mas não há nenhum crime que não tenha objeto jurídico. E eu peço que vocês atentem para o artigo 233 do Código Penal, praticar ato obsceno. A prática de ato obsceno, ela é um crime que não possui objeto material. Não há coisa ou pessoa sobre a qual incide a conduta criminosa, mas, claro, possui objeto jurídico. Pessoal, gravem agora, porque isto é o mais importante. Todos os crimes possuem objeto jurídico, mas nem todos possuem objeto material. Você me acompanhou? Todos os crimes possuem objeto jurídico, mas nem todos possuem objeto material. Você tem que gravar porque isto é questão de concurso. Vamos ao segundo princípio relacionado ao direito penal, o princípio da intervenção mínima. A sanção penal, meus amigos, por representar a forma mais drástica de reação do Estado diante do crime, deve ser fragmentária e subsidiária. Deve ser fragmentária e subsidiária. Vejam, portanto, que a fragmentariedade e a subsidiariedade fazem parte deste todo maior, que é o princípio da intervenção mínima. Como assim fragmentária e subsidiária? A fragmentariedade, ela nos diz que apenas os bens jurídicos mais relevantes merecem a tutela penal. Assim como somente as ofensas mais intoleráveis é que devem ser punidas penalmente. Então vejam, fragmentariedade diz respeito a bens relevantes e ofensas intoleráveis. Bens relevantes e ofensas intoleráveis. Isto é fragmentariedade. E subsidiariedade nos diz que o direito penal, ele é a última ratio, ratio com T,
Direito penal é a última ratio, ou seja, ele somente tem lugar quando outros ramos do direito não resolverem de forma satisfatória o conflito. Isto é subsidiariedade. Então vejamos de novo, intervenção mínima pressupõe fragmentariedade e subsidiariedade. Vejam, isto é importante porque, com base neste princípio, nós vamos resolver aquela questão proposta ao início. Aliás, princípio da intervenção mínima diz com o minimalismo, e o minimalismo diz com o garantismo de Luigi Ferraioli. Ao final deste primeiro enfrentamento, nós estaremos trabalhando com esta teoria tão importante, chamada de teoria do garantismo penal de Luigi Ferraioli. Ainda dentro deste primeiro momento de enfrentamento dos princípios relacionados ao direito penal, nós temos, claro, que enfrentar o princípio da adequação social. Não pode ser considerado criminoso o comportamento humano que, embora tipificado na lei, não afrontar o sentimento social de justiça. Meus caros, a ação será socialmente adequada quando realizada dentro do âmbito da normalidade admitida pelas regras da cultura de um povo. É o caso, por exemplo, das pequenas lesões desportivas que advêm da violação de normas cuja inobservância é prática corriqueira no jogo. Pensem naquele jogo de corpo no futebol. Pensem, meus caros, no corte coativo do cabelo do calouro aprovado no vestibular. Pensem naqueles trotes acadêmicos. Pensem na circuncisão realizada por alguns povos, como os judeus. E atenção aqui. Vem aqui comigo, câmera. Vem aqui. A autorização legal para o exercício de determinada profissão não implica automaticamente a adequação social de crimes eventualmente praticados. Aliás, o STJ, ele decidiu que no crime de descaminho, praticado por camelô, a existência de lei regulamentando tal atividade não conduz ao reconhecimento de que o descaminho é socialmente aceitável. Vamos então responder àquela questão de concurso proposta ao início? Venham aqui comigo então para a tela. Nós estamos aqui analisando o concurso para juiz de direito do estado do Mato Grosso do Sul, a questão 41, que nos diz o seguinte: o princípio de intervenção mínima do direito penal encontra expressão, letra A, no princípio da fragmentariedade. Correto, como vimos. Mas fala também, e na proposta funcionalista. Ali está o erro. A proposta funcionalista não diz respeito aos princípios. Ela é analisada dentro das teorias da conduta. O funcionalismo teleológico de Klaus Roxin, o funcionalismo radical de Günther Jacobs e seu direito penal do inimigo, e o funcionalismo reducionista do professor argentino Zaffaroni. Isso será visto dentro da teoria do crime. A letra B, na teoria da imputação objetiva. Por que está errada esta primeira parte da letra B? Porque a imputação objetiva é estudada dentro da relação de causalidade, também na teoria do crime, não diz respeito aos princípios. E no princípio da subsidiariedade, diz a B, o final está certo. Letra C, no princípio da subsidiariedade, está correto. E na proposta funcionalista, a questão está ao final errada, como vimos. Letra D, nos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade, é o gabarito, como nós vimos. E letra E, na teoria da imputação objetiva, aqui está errado. E no princípio da fragmentariedade estaria correto este final. Portanto, o nosso gabarito correto é a letra D. O princípio da intervenção mínima pressupõe a fragmentariedade e a subsidiariedade. Meus caros, na nossa próxima aula nós estaremos enfrentando o princípio da insignificância, talvez o mais importante no que se refere à incidência nos concursos públicos. Encontro vocês. Tchau! Nesta unidade, tivemos uma noção geral sobre os princípios penais fundamentais. O professor começou a abordagem específica sobre os princípios relacionados ao direito penal. Este tema ainda vai ser detalhado em outras unidades. Por isso, revise este conteúdo e até a próxima!